Fernando Sadi, estamos vivendo a era onde as pessoas assinam tudo em vez de ter tudo? Ah, com certeza. Isso já começou há algum tempo, né? Desde o Airbnb as pessoas começaram a assinar em vez de ter. A gente viu isso com o Netflix também ali, com filmes, as pessoas deixaram de comprar para assinar e agora tá aí na era da mobilidade, né? Começou essa transformação lá atrás em várias indústrias e hoje a gente vê que as pessoas estão até deixando de comprar, financiar carro para assinar um carro. Cara, e é muito mais leve, é muito mais gostoso. É bom você saber que você pode ter as coisas quando você quer, mas quando você não quer também ela não é sua, não tem aquele peso. E é nossa cabeça, nossa geração e eu acho que o mundo está mudando nessa direção. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. E esse papo hoje vai ser sobre mobilidade, empreendedorismo, inovação, mudança de paradigma, vai ter tudo aqui, porque a gente está falando com o Fernando Sadi, CEO, fundador da Easy Carros, um grande amigo meu de jornada empreendedora, que está trazendo aqui para mim o pano de fundo para muitas provocações que eu vou fazer aqui. A gente vai continuar nesse tema de mobilidade, porque eu quero falar o seguinte: se a gente está entrando nessa era da assinatura cada vez mais, em todos os aspectos, em casas, em Airbnb, em barcos, em serviços, em streamings, eu não preciso mais ter os meus CDs, eu não preciso mais ter os filmes na minha estante, eu não preciso mais ter o carro. Eu quero poder usar o carro a qualquer momento, a qualquer lugar. No final do dia, assinar vale mais a pena do que ter? Eu sei que o movimento é esse. Vale a pena? Amuri, vale a pena. Quem faz a conta na ponta do lápis faz sentido. E, cara, assim, acho que basicamente é uma composição simples, né? Pô, se você vai assinar um carro com uma locadora, quem que compra o carro mais barato? Você ou ela que negocia vários carros? Quem que tem o financiamento mais barato? Você ou ela que tem um histórico de crédito e uma empresa? Ela. Quem que faz a manutenção melhor? Quem vende o carro melhor? Ou seja, em toda a jornada do carro, ela sabe cuidar melhor daquilo que você faz. E eu acho que você que é um empresário, você que está escutando a gente aí, você também tem isso, né? Quem que vai fazer melhor as coisas? Você não delega as coisas para pessoas que têm mais escala, que têm mais capacidade, que está focado em fazer aquilo melhor. A assinatura é um pouco disso e ainda tira uma coisa que é uma dor de cabeça do brasileiro, que é cuidar do carro, né? Então, é muito fácil. Muita. Cuidar do carro é dor de cabeça, mas o brasileiro tem essa coisa de querer cuidar e de ser apaixonado, de não querer um arranhão. Ao mesmo tempo, as coisas são caras, os serviços dependem da curadoria de qualidade. Então você tem uma coisa que vai mudando isso, que é a assinatura, onde você não tem a dor de cabeça, você não tem o risco de manter o bem como seu, você pode usar à medida que você precisa, desmobilizar quando você precisa, ou manter e renovar sem ter a dor de cabeça, mas ter o prazer de usar algo sempre funcionando. Em que momento da história você, Fernando Sadi, entendeu que carro, mobilidade, essa paixão do brasileiro era algo que você deveria explorar? Eu quero agora voltar para começar a explicar um pouquinho quem é Fernando Sadi e te dar a oportunidade, obviamente, de dar um alô para todo mundo, começar a se apresentar e mostrar para mim aonde que você começou a ver nessa jornada empreendedora. Você falou, bicho, tem um negócio que tá mudando aqui. Bom, Amor, acho que eu fui sempre movido muito a desafio intelectual, né? Acho que quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um summer course em Boston e ir lá numa faculdade e comecei a ver o que era viver com diferentes tipos de experiências, diferentes tipos de pessoas, diferentes formas de pensar e até questionar coisas que a gente tinha crescido, vivido aqui no Brasil, vendo isso, né? Com 17 anos, eu fui estudar em Babson, que é uma faculdade que é o número 1 em empreendedorismo ali, que te questiona muito, te provoca muito a pensar diferente, a repensar modelos de negócios. E desde então fui sempre muito provocado, cara. Depois que eu me formei ali, com 21 anos, fui morar no Vale do Silício, a gente pode conversar um pouco disso. Passei ali, cara, alguns meses morando numa casa com 30 empreendedores do mundo inteiro. E, cara, alguns dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida estavam lá desenhando modelos de negócio na parede, recriando, questionando, perguntando e efetivamente criando algumas das empresas que chegaram a ser algumas das principais
cases ali do Vale do Silício da época. E Você ainda muito tem legal. contato com essa galera? Com alguns deles. Quando eu vou para lá, eu encontro eles, marco um café. Alguns deles são empreendedores, outros viraram venture capital porque já tiveram 2, 3 saídas ali, fazem 12 anos isso. Então, também já teve, né? Esse ciclo do Vale ali é rápido, né? Gira. Então, assim, tem 2 deles que viraram super designers ali na Apple, que eu sempre consulto ele para algumas coisas ali. Cara, então, assim, é muito legal essa história. E, assim, dentro dessa jornada, a gente pode falar um pouco mais, mas empreendi algumas outras vezes em segmentos que não tinha a ver com o segmento de mobilidade, né? Já marketplace, aplicativo em geral de entretenimento. E aí, eu me peguei numa indústria que, pô, voltando do Vale, vendo o Uber crescer pra caramba, vendo as pessoas repensarem, né, se fazia sentido ter um carro, como se locomover, como cuidar, se era mais conveniente você chamar e ter um motorista na época de terno, sempre parado na porta da sua casa em alguns minutos. Nossa, verdade. E voltei para o Brasil e tinha aquele Taj Mahal, uma concessionária gigante que você numa avenida numa avenida grande, pagando aluguel caro, com carros uniformizados, você chegava lá e você ainda tinha aquele sentimento de, pô, eu vou comprar um carro, eu confio nesse cara que tá me vendendo do outro lado, eu vou fazer uma manutenção, tá certo que o cara tá me oferecendo ou será efetivamente que as pessoas ali estão oferecendo coisas que talvez não são necessárias naquele momento? Na hora de vender, o cara que tá me oferecendo pagar, ele está oferecendo pagar um preço justo? Como que eu sei disso? Como que durante toda essa jornada era algo zero gostoso, né? Tipo, nossa, eu amei minha experiência de comprar, de manter, de vender o carro. Disse ninguém nunca, né? Nunca. É sempre uma experiência com algumas frustrações, algumas surpresas e que envolve negociação, que envolve esse medo de estar fazendo alguma besteira, né? Quando a gente compara com o mercado americano, parece que tem uma certa sensação onde o americano já sabe o que esperar na hora de comprar o automóvel dele. Tem grandes mercados de usados, tem grandes mercados de novos, os preços são hipertabelados e divulgados para todo mundo. Tomar a decisão parece que é mais fácil. Aqui, a gente dá uma entrada, pega um financiamento. Opa, peraí, tem que aprovar financiamento. Bota mais uma pessoa. Cadê os onerites? Bota o seu certificado de extrato bancário. Cara, não é fácil para o brasileiro ter algo que muitas vezes não é só lazer, né? Carro, a gente tá falando de mobilidade, a gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de organizar a vida. Você encontrou dentro desse ICP brasileiro, dono de carro, um conjunto de dores que você começou a atacar então. Exatamente. É o que você falou, né? No Brasil, o financiamento não é só esse processo burocrático, mas a gente tem o financiamento mais caro do mundo, né? Depois a gente tem impostos absurdos na hora de comprar um carro e tem todo esse processo de negociação e o brasileiro gosta de uma negociação. Então a loja coloca um preço maior para você negociar, porque se você também não tiver um desconto na hora de comprar, você vai achar que não está saindo bem. Todo esse processo ali dentro. E a gente começou falando assim, pô, dentro de toda essa cadeia de valor de ter um carro, aonde que tem a maior dor desse segmento? E aonde que tem o pior NPS? E aonde que tem o mercado mais fragmentado? E lá atrás a gente viu que era a parte de serviços automotivos, toda a parte de manutenção, de estética, de serviços que efetivamente não tinha uma marca de confiança, não tinha um preço tabelado, muito menos ainda do que na compra, não tinha um lugar que você confiava ali em geral. A gente olhava o mercado americano com grandes marcas lá que tem um market share relevante, as principais marcas de serviços automotivos têm um market share muito maior, é que nenhum player brasileiro tem mais do que 1%, pelo contrário, o maior acho que tem 0,3%, 0,4%. Para fazer um serviço para cá, a gente falou, pô, por que aí não é a forma de a gente entrar, ser literalmente nosso pé na porta, a forma de a gente pegar a chave do carro do cliente e aí começar a trabalhar essa confiança nele e expandir nossa cadeia de valor ali, entrando pelos serviços automotivos. E foi lá que a gente começou a Easy Carros e aí a gente começou a expandir para outros segmentos. Cara, que animal. E esse início de modelo de vocês, da Easy, ela começou focado no cliente final, né? Ela começou no dono do automóvel. Mas, num determinado momento, começou a se transformar numa outra coisa. Como é que foi esse processo do ponto de vista empreendedor
De cara, tô fazendo aqui, tô atendendo um monte de gente, o que a Easy fazia na época, o que era o que trazia mais grana, mais movimento, e como que você começou a ver que tinha um mercado muito maior? Porque, para os empreendedores que estão escutando a gente, todos os negócios de sucesso, em algum momento, precisaram passar por mudanças muito bruscas para ir encontrando esse tamanho de mercado. Vocês foram buscando o maior tamanho de mercado com evidências que o mercado foi trazendo para você. Quais foram os starts que falou, tá, estamos trabalhando pra cacete, mas tem um negócio aqui que dá pra gente ganhar mais dinheiro. Opa, tem um outro que dá pra ganhar mais dinheiro. Como é que foi essa percepção, esse aprendizado das validações nessa história aí? Perfeito, amor. E é legal que muitas coisas que a gente usa no dia a dia foi assim, né? O YouTube começou como um site de relacionamento, um Tinder ali que você colocava vídeo e aí acabou migrando para isso. O Slack como um chat dentro de um jogo e acabou virando esse app que muitas empresas, startups usam aqui para se comunicar. E a Easy Carros, né, em outro patamar, claro, mas não foi nada diferente. A gente começou olhando como que a gente conseguia efetivamente resolver uma dor de cabeça de como ser mais agradável você ter um carro. Como efetivamente matar as dores dos segmentos. De qualquer forma, a gente sempre pensou o seguinte, se eu entender muito bem quem é o nosso cliente, se a gente coletar muitos dados ao longo do caminho, como que a gente consegue expandir os nossos serviços ali? Então, por exemplo, a gente começou sendo um Uber para serviços para carro. Uma forma de... inclusive junto, né, ali com alguns dos fundadores da Easy Taxi, a gente se juntou para criar daí o nome Easy Carros, né? E a gente basicamente falou o seguinte, imagina que você possa pegar um aplicativo, chamar um serviço e ter um profissional de serviços automotivos com preço tabelado, uniformizado, que você confie na sua casa, escritório e faça o serviço no próprio local. E muitos clientes falam, pô, parece mágica. Eu clico um botão, quando desço, meu carro está pronto. Trocou o óleo, fez uma lavagem, fez uma manutenção, fez um martelinho. Por trás disso, toda vez que a gente fazia um serviço, e por isso que a gente começou a fazer serviço como lavagem ecológica, porque tinha uma recorrência muito alta, então ganhava confiança do cliente, aumentava o lifetime value, a gente também coletava dados do carro quando o motorista deixava. Então a gente pegava qual que é a quilometragem do carro, como que estão os pneus, como que está o abastecimento, como que estão as avarias. E com isso fui criando uma base de dados desses carros ali por trás, através da placa, quem era o condutor, novamente, quando ele autorizava. Legal. Qual que era o dia do rodízio dele, qual que era o melhor dia. Então a gente foi coletando dados ao longo da vida para entender quem eram esses perfis de cliente. Porque tem muito ponto de contato na jornada, né? Perfeito. Carro, você tem muito ponto de contato. Pô, você não gostaria que alguém te lembrasse e falasse, pô, Amuri, tá chegando a hora de você trocar o óleo. Claro. Semana que vem, na quinta-feira, é dia do seu rodízio. Você quer que a gente vá enquanto seu carro já vai estar parado? Puta, genial. E a gente começou a fazer isso e a gente começou a entender bem quem era o nosso cliente. Então, em um momento, a gente olhou e falou o seguinte, pô, legal, a gente está atendendo muito cliente aqui que é motorista de aplicativo. E esses motoristas de aplicativo aqui, a gente começou a descobrir que 60% deles locavam um carro com alguma locadora. Aí a gente começou a ver, pô, esses outros que a gente está atendendo são muito empresas de frota. A gente começou a ver que eles eram gerentes, diretores, às vezes até empresas que estavam chamando a gente para atender 5, 10 carros ali, para atender a frota deles. E a gente começou a ver também que esses carros aqui, muitas vezes, não eram dessas frotas, que eles eram carros locados de outras locadoras. A gente começou a atender empresas ali de car sharing, a Zascar, entre outras ali, e a gente falou, pô, legal, a gente tem um outro ICP aqui que a gente está atendendo essas empresas aqui que efetivamente precisam de um carro espalhado pela cidade, que eles não têm um centro específico ali, porque exatamente essa conveniência de você pegar um carro em qualquer lugar. Muito legal. E a gente começou a fazer isso, a gente começou a entender esses diferentes perfis através dessa coleta de dados, de conversar com os clientes, de estar ali na ponta e efetivamente estar sempre entendendo quais eram as dores no fundo. E aí, esse processo que foi levando vocês para o caminho das empresas, e faz... Cara, é impressionante como faz sentido, né? Outras empresas estavam querendo ganhar seus mercados, oferecendo outros tipos de serviço, dando frota, ou era o coletivo de Uber, sei lá, o que era o Zascar da vida. Tinham a dor do serviço e você virou um enabler para que eles pudessem não cuidar disso mais. Você entrou nesse mercado e descobriu que existiam outras dores e coisas que você podia capturar até melhor. Em que momento esses serviços deixaram de acontecer porque você viu outros produtos melhores ou manteve durante muito tempo, ou mantém até hoje, ou então não, amor, hoje essa parte de óleo, etc e tal, a gente já faz com parceiro, a gente já tirou.
Teve um momento em que você teve que mudar substancialmente o modelo de negócio? Total, assim. Quem é nosso investidor, né? Por exemplo, o Ricardo Agostinho, que investiu no nosso primeiro anjo lá em 2014, ele já sabia que o nosso pitch era, a gente está começando por aqui, mas a gente quer cuidar desde o financiamento, a compra, a operação, a venda desse carro em algum momento. Você entrou no nicho, você entrou para resolver aquele problema. A gente ainda não sabia como. Legal. E aí, só que, quando a gente foi descobrindo isso, efetivamente, como você falou, a gente começou a ver que, cara, pô, nas frotas que a gente atendia, 80% dos carros eram de locadoras, motoristas de aplicativo, 60% eram de locadoras, empresas de car sharing, todos os carros eram locados de alguma locadora para depois sublocar por hora. Ali. Falei, pô, na verdade, o nosso grande cliente ali por trás são as locadoras. Como que eu atendo eles? Esse mercado é gigantesco no Brasil. Mas são eles que estão distribuindo, mas né? são eles que estão distribuindo. Animal. E aí, quando a gente começou a atender eles, a gente falou, pô, esse cara ele não precisa efetivamente do prestador, ele não precisa do marketplace de serviço automotivo, ele precisa da plataforma para gerenciar isso. Porque eles já têm os próprios prestadores. Então, vamos pegar o nosso software que a gente desenvolveu para a gente gerenciar e vender para ele como SaaS. E, puf, teve uma aderência muito grande. Animal. E aí a gente começou a entrar nisso, começou a vender isso, e a gente falou, pô, legal. Agora a gente estava na época com em torno de 60 mil carros ali sob gestão, a gente falou, cara, como que a gente vai e começa, agora que a gente tem o número de carros, como que a gente começa a aumentar a receita por carro? Como que a gente começa a expandir para os outros serviços para resolver as outras principais dores desse cliente ali como um todo e como que a gente consegue efetivamente ir para outra cadeia de valor? Legal. E foi nesse momento, Amor, que a gente teve que tomar uma decisão. E foi uma decisão que eu lembro que foi complexa, complicada, quase mais que emocional do que racional, no seguinte sentido. Pô, eu vou abandonar um serviço que nos trouxe até aqui. Caramba. Eu vou deixar de fazer aquilo, porque o pior não é só o serviço ali. E todos esses empreendedores de serviços automotivos que a gente ajudou a crescer o negócio deles, que dependem da gente, que efetivamente cresceram ali o negócio deles através da gente. Uau. Como que a gente abandona eles? Sim. Então a gente fez uma baita campanha para pegar as empresas que a gente já atendia e indicar esses mesmos profissionais para eles, para que eles fossem empregados ou contratados ou subcontratados ali por essas empresas ali, para a gente poder realocar eles ali para essas empresas, muitos dos quais trabalham até hoje, 4 anos depois, ainda nessas empresas. A gente fala ainda com alguns deles, porque eles ajudaram a gente a chegar até lá e a gente abandonou. Puf, comunicamos clientes B2C, comunicamos clientes B2B que a gente não ia fazer essa parte do serviço para focar no resto. Muito legal. E o resto foi história aí. Cara, excelente. Isso aí virou um corte, tá? Já tô te avisando. Porque saber carregar algumas coisas para ir formando seu negócio, mas saber se livrar delas para ver a próxima montanha, isso é uma coisa muito difícil. Esse modelo de negócio foi o que trouxe a gente até aqui, mas não necessariamente é o que vai levar a gente até lá. Esse shift, bicho, é difícil. Excelente, cara. Eu quero até fazer uma provocação e uma pergunta de curiosidade nessa hora, porque esse problema que vocês tiveram que mudar, que você falou, cara, a galera falava, parecia mágica, ele não tá resolvido até hoje, né? Tipo, essa dor do serviço de confiança no lugar one-stop shop, que você fala, pronto, deixei lá. Isso até hoje não tem super benchmarks ou não tá super resolvido, né? Cara, total, assim, e é complicado isso, assim, nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Your Mechanic, que foi até investida pela Andreessen Horowitz. Sim, a gente assistiu no TechCrunch. A gente assistiu no TechCrunch o pitch, é lá, exato. Você lembra disso? Lembro. E no Vale do Silício a gente assistiu lá no TechCrunch. Eles continuaram crescendo. E continuaram crescendo, a Andreessen Horowitz investiu, né? A última rodada foram $35 milhões, estão expandindo, já geraram break-even, tal, não sei o quê. E o que acontece? A indústria nos Estados Unidos é muito diferente. O mecânico lá é um cara que é formado, sim, é um cara que ganha, respeitado. o cara que tem os próprios equipamentos, o cara que financia os equipamentos dele, é um cara super estruturado e efetivamente o americano ele paga essa margem, por isso como paga para vários outros serviços. Aqui tem outras startups, inclusive que tem pessoas que estavam com a gente no nosso time naquela época, que estão trabalhando nesse segmento, mas o revenue potential aqui é muito baixo. Então, quando você olha o addressable market, você olha o percentual que você consegue ter de take rate nisso, a recorrência que você precisa ter e efetivamente o lifetime value que um cliente tem, porque em algum momento ele dá um churn ou por um substituto ou efetivamente por contratar a pessoa ali de forma fixa, é muito difícil que a relação de LTV/CAC aqui faça sentido e também é muito difícil que isso seja um viable business. Então, também, se você quiser criar um business através disso e fazer isso ser um cash cow, é um business que dá para gerar uma grana.
E é um business que dá para você ser ali, mas assim, tem outros business que eu até já ajudei, que já vieram perguntar, pô, você fez isso lá atrás, dá para ser isso? Eu falei, cara, é difícil, a não ser que o brasileiro esteja disposto a pagar por isso. Cara, excelente isso, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, que existem até modelos diferentes que podem ser criados nisso. Por exemplo, imagine você criar o Your Mechanic, tipo de equipamentos, selos, serviços, preços, tabelado, bonitinho, e você credencializa algumas oficinas que têm um tamanho certo, etc., para serem esse label. Esse seria um jeito legal, né? Tipo, cara, eu tô te entregando o equipamento mais barato, o playbook, o treinamento dos seus mecânicos, eu só preciso que você tenha um espaço, seja o dono desse negócio, seja um modelo meio franqueado disso. Porque no Brasil, eu tenho a sensação de que a grande dificuldade é que a gente tem players de preços diferentes. O brasileiro é bem difícil, né? Porque ele vai ter a lojinha de 500 conto do mecânico de confiança do lado da padaria, que você vai deixar o teu carro lá, que ninguém deixaria, mas você conhece ele há 8 anos. Entendeu? Essas paradas são foda. E você vai ter a Bosch Service, não sei o quê, de alinhamento, etc e tal. O Brasil é hiper complexo, mas é genial. Mas, ao mesmo tempo, cara, o que você falou sobre esse negócio não ia ser um negócio viciante, né? Ele não ia trazer essa recorrência absoluta. Olha que negócio legal que eu vi no segmento. Falei isso tudo para trazer um exemplo. Amigos nossos da Equity Rio investiram numa empresa, que eu não vou lembrar o nome agora, que a única coisa que ela faz é oferecer para você guincho. Legal. Então ele te entrega o guincho avulso, o seguro mensal para você ter guincho, o super serviço que inclui guincho com vidros. Olha que sacadinha. Ele colocou o guincho como problema emergencial. Baixa o meu app, você nunca sabe quando você vai precisar. E se você quiser, você paga avulso. Se você quiser, você tem uma assinatura. Cara, em cima do guincho ele foi adicionando outras coisas. Eu achei isso genial. E estão crescendo mês após mês há 3 anos. É uma microfatia do serviço que a gente estava falando. Só que aí entra naquele ponto que você falou. Será que o brasileiro vai querer? Não é o querer. O guincho é quando dá merda. O guincho é dor de dente. Então eles acharam uma dorzona de dente que você não consegue evitar. Eu não tenho seguro. Meu carro parou. Fudeu. E eu acho que tem isso. Isso é genial. Tem outros business aí que fizeram isso, né? Tem a Gringo, por exemplo, no B2C, que a Kazek investiu aí de novo. Então tá fazendo isso muito bem. Começou com uma outra dor ali especificamente. Não conheço. Depois tá expandindo. E tem também plays, acho que é muito interessante você analisar, quando você analisa o ecossistema, e talvez esse tenha sido o nosso erro e aprendizado ali. Talvez a gente foi na linha de receita errada. No início. Por quê? Porque, por exemplo, tem outros business como a Edenred, Ticket, que entrou nesse mesmo business que a gente, mas ela não ganha dinheiro com marketplace serviço, ela ganha com pagamento. Então ela gerencia todo o pagamento e ela é um business de pagamento que cobra dos dois lados. Genial. O cliente e da antecipação ali. Nossa, Então ele tem uma margem super alta num business que ele não precisa estar com a marca ali sendo o credenciador da oficina, e ele tem um addressable market gigantesco que ele acaba pegando uma fatia super interessante num business que ele ainda ganha com float, entre outras coisas. Então, e é um business global. E gigante. É um business que movimenta muita grana. É isso. Movimenta muita grana. Em valor de compra do imóvel, em valor de aluguel, em manutenção, em seguro, em prejuízos quando tem. Então é um setor com espaço para ganhar eficiências, né? Para reduzir custos, etc. E você matou aqui uma charada que é o seguinte: a gente olhou um momento que a gente falou, a gente precisa ir para addressable market maior. Então, assim, quando a gente fez esse flip, a gente pode falar um pouco mais do que a gente fez, quando a gente virou o SaaS desse business das locadoras, né? Hoje a gente tem... Bom, eu tenho uma pergunta, senão eu vou esquecer, porque eu tinha esquecido. Nessa época que você virou o SaaS das locadoras, o que elas usavam? Era o Excel muito louco? Era aqueles sisteminhas que todo boteco tem, os colibri da vida, que você comprava no varejão, mas não funcionava direito, tinha coisa em Clipper. O que eles estavam usando na época? Cara, assim, tem diferentes tipos de locadoras. Então, basicamente, quando a gente fala locadora, todo mundo pensa em Localiza, Movida e Unidas ali, que são as grandes locadoras. Esses 3 players têm 40% do mercado. 60% está na mão de pequenas e médias locadoras. As 3 grandes locadoras, elas têm software próprio, ali em geral, então elas desenvolveram internamente. Tá? Aí tem uma camada logo abaixo que usa algumas coisas de SAP, Microsoft, etc., que são muito caras para o restante do mercado. Sim.
E o resto tinha alguns players regionais, locais, ali que tinham uma porcentagem interessante daquele mercado, naquela região, naquele estado ou naquele segmento. A gente, inclusive, analisou esse mercado há muito tempo e quando a gente começou a entrar nesse mercado, a gente viu que a nossa melhor estratégia de go-to-market para ter uma aquisição grande, na linha do que a gente estava falando, de ter dados, de efetivamente conseguir ter um volume muito grande ali em geral, foi na decisão de make or buy. Porque a gente viu que tinha players pequenos, mas crescendo, que não eram rentáveis como business por si só, por novamente o modelo de negócio não ser certo, e a gente acabou comprando um dos softwares ali dentro. Ah, legal. E Teve um M&A. trazendo. Na verdade, a gente comprou o software em si. A gente falou, pô, pra gente desenvolver esse software, a gente vai demorar algum tempo aqui. Legal. E aqui já tem alguma base de clientes interessantes pra gente pegar. Então a gente comprou uma parte da base de clientes, comprou um software aqui e entrou no mercado dessa forma, já agregando nosso serviço. Então a gente aumentou a receita do serviço que a gente já tinha com o cross-sell e fez o contrário, fez o cross-sell ali pra base também e com o foco de, pô, vamos transformar esse business em rentável, aumentando a receita por carro aqui dentro. Como é que foi trazer um produto de fora e ter que fazer o teu time se adaptar a esse produto, fazer as coisas que vocês já queriam? Porque eu imagino que vocês estudaram muito para escolher a melhor compra, mas ele não estava 100% do jeito que vocês queriam. E ainda teve que fazer o legado depois disso e as melhorias, né? Como é que foi comprar esse produto? É uma coisa que a gente não vê em todas as startups, né? Amore, na teoria é maravilhoso, na prática é bem complexo, cara. Assim, especialmente quando você está comprando um negócio que tem um legado muito grande, né? O software que a gente comprou era uma empresa, né, super legal, tal, não sei o quê, mas o software em si, que foi o que a gente trouxe para dentro, tinha mais de 20 anos. Caramba. Então a gente lida até hoje com essa inovação, com essa renovação e tentando lidar um módulos, novo. Então a gente criou APIs tudo em volta, está criando um microserviço, está criando tal, mas a gente ainda tem essa mescla aqui, inclusive de squads que focam aqui na sustentação, com coisas que estão ali no novo. E tem um aspecto que é interessante, né? Que às vezes algumas pessoas que estão menos no dia a dia de empresas tech pensam, não pensam, que é, cara, quando você compra um software que tem uma linguagem mais antiga, a cultura do time... Total. Nossa. De uma linguagem é diferente de uma linguagem de Node, de React, total, entre outras coisas aqui. Tal. Então é legal essa mescla, porque os dois lados têm lados positivos. Sim. Mas você tem que trazer isso junto e falar, cara, onde que tá o melhor dos dois mundos aqui para levar isso aqui adiante. Caraca. Aí você traz esse software para dentro, começa no dia seguinte... Você já tinha uma base de locadoras assinantes desse software que viraram seus clientes, você fez essa mudança, ajudou a base de serviço a ter trabalho e continuar tocando o negócio e tinha agora um caminho aberto pela frente. Como é que foi esse processo? A gente está falando de que ano, esse momento em que você já tinha um software, já tinha virado modelo e falou, é isso, bicho, a gente está indo para ajudar as locadoras a terem um controle 360 de como entregar o melhor serviço, comprar da forma mais rápida, com o melhor preço, financiado do jeito certo, revender isso lá na frente, pagar as suas multas, controlar a frota. Vocês deram um software que era 360 para essas locadoras. Quando foi isso e como é que foi essa vida nova de agora, um SaaS Business B2B? Pô, cara, foi uma mudança super legal. Primeiro, né? Timing é tudo. A gente fez isso 3 meses antes da pandemia e foi levantar uma rodada depois para exatamente a gente escalar esse modelo de negócio. No meio, né? Ali, então, final de 2019, começo de 2020, ali em geral, talvez a gente fechou isso, salvo engano, em janeiro ou fevereiro de 2020. E aí, assim, a gente olhou isso, fez esse negócio, anunciou para o mercado e, puf, veio aquela incerteza do mercado, tipo, o que vai acontecer com as pequenas e médias no momento que ninguém vai viajar, né? No momento que empresas estão reduzindo o custo para terceirizar a frota, no momento que ninguém está buscando gastar mais para assinar um carro. Sim. Então, tudo isso acontecendo. Mas a gente fez isso, aí internamente foi um shift muito legal de a gente falar, pô, legal, time de vendas, hoje a gente vende um produto. Aqui, a gente tem agora mais opções aqui de como vender, como que a gente vai precificar, como que é essa escala. A gente vai vender isso só para quem está dentro da base com o time de Customer Success e fazer cross-sell, ou a gente vai fazer isso uma venda do time de vendas? Né? Então, teve toda uma decisão ali de como se posicionar para o mercado, de como efetivamente levar isso dentro de casa, de como separar as squads ali, que foi um aprendizado monstro, que é um aprendizado
comum em junção de estrutura, de como que você pensa ali junto. Mas o maior aprendizado foi cultura. E eu acho que a gente não deu tanta atenção nos primeiros meses, e aí a gente teve que aprender isso e depois voltar atrás e corrigir isso. E acho que esse teve um efeito de demora nos efeitos positivos ali, e depois uma melhoria rápida, quando a gente colocou esse foco, colocou um foco muito grande em people, uma dedicação de tempo minha nisso também, e acho que são ciclos de cultura que sempre uma startup tem que passar ali e reviver. Não, e você estava passando por isso, e nova fase, novo modelo, nova mudança, no meio da pandemia, né? Então, assim, se você está falando que teve um desafio de cultura que eu acho que todo mundo teve por causa da pandemia, todo mundo teve que mudar alguma coisa, gente saiu, gente entrou, ferramentas, adaptações, etc. Você ainda tinha recém-feito um pivô que ainda estava em processo de validação e de azeite, né? De trazer aquele ajuste fino. A pandemia atrapalhou ou ajudou? Porque teve um movimento de, cara, tá todo mundo parado em casa, ninguém faz nada. Depois teve um movimento de fogueira urban, todo mundo indo pro campo, alugando carro, casas fora. Como é que foi? Aí veio um movimento de assinatura muito forte. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente teve um problema dos microchips e da produção dos carros. O que a pandemia trouxe para o business automotivo, principalmente naquele primeiros 12, 18 meses? Montanha-russa. Primeiro, né, ponto de interrogação para todo mundo. E aí a gente nos ajudou... Só uma observação. Eu aluguei um carro com Easy Carros durante a pandemia. Exatamente, isso Por isso que eu tô perguntando. Exatamente. Eu fui um desses. Vou, porque aí começou esse movimento, né? Então, assim, começou a pandemia e assim, ponto de interrogação primeiro, mas isso nos permitiu, ao lançar o nosso posicionamento, ser o parceiro de negócio das pequenas e médias locadoras. A gente deu software de graça, a gente ajudou eles a irem para gestão, um momento que estava todo mundo em home office, a gente deu ferramentas para eles trabalharem em home office. Legal. Ali gratuitamente. Então, teve muita gente que abraçou o nosso propósito, que viu o nosso propósito, e que viu efetivamente que a gente estava com esse viés. Meses de graça para quem não estava tendo receita. Então, assim, a gente teve um posicionamento super legal ali de abraçar esses empreendedores, de levar isso para frente. Muitos lembram da gente até agora, e isso também ajudou a gente a ter essa cultura no time até agora, né? Há 3 meses atrás, um cliente falou, cara, tô com dificuldade financeira, que era o da Churn. A gente falou, cara, você não quer, em vez disso, continuar usando o software, porque senão você vai se perder nas finanças e a gente não vai cobrar nada até se recuperar? Perfeito. Quando ele recuperou, ele mandou um vídeo pra gente falando, cara, muito obrigado, recuperei. Que maneiro. Cara, quero agradecer vocês porque vocês foram o melhor parceiro que a gente podia ter. Então, assim, esse posicionamento nos ajudou ali. Depois, no segmento automotivo como um todo, a gente pode olhar de 2 perspectivas, né? Cara, a compra de carros, efetivamente, subiu muito o preço do carro novo. E aí, quando sobe o preço do carro novo, você fala, pô, o que aconteceu com isso? Cara, alguns movimentos. Primeiro, na terceirização de frota, estava muito difícil uma empresa querer renovar um contrato, né? Então, basicamente, ela falava, pô, antes eu pagava R$1.500, R$2.000 um contrato para o mesmo carro, que agora eu tenho que pagar R$3.000 porque o preço está lá em cima. Então, muitas começaram a estender esse contrato no movimento que começou a gerar carros muito mais velhos na hora de revender. O preço do novo subiu, mas a taxa de juros baixou. Então lembra, né? Paulo Guedes ali incentivando a economia, baixando a taxa de juros, etc. Então, na mesma época, começou a ficar mais barato para financiar carro em geral, enquanto o preço de seminovo aumentava. E é muito interessante, porque a locadora tem 2 linhas de receita. Tem a locação, que é o mais óbvio, todo mundo sabe, Sim. mas quase 50% da receita dela é seminovos. Então ela compra o carro bem, financia bem, opera e vende. E na hora de vender esse carro, eles começaram a vender carro, e lembrando, como não tinha carro novo, todo mundo foi comprar carro seminovo. Como todo mundo foi comprar carro seminovo, lei da oferta e demanda, aumentou o preço dos carros seminovos. Então as locadoras estavam vendendo aqueles carros com 1, 2, 3 anos ali no final, estavam ganhando muito dinheiro com isso. Então foi um momento de todas as locadoras encherem o bolso de caixa. Sim. Não tinha carro para comprar, então renderam, então eles também ficaram muito mais parrudos. Então os players que eram maiores ali dentro, não estou nem falando dos 3 grandes, eu estou falando efetivamente dos clientes que estão entre 500, 1.000 carros, 5.000 carros, eles ganharam muito dinheiro nessa época, conseguiram expandir, foi um momento de fidelizar clientes, foi um momento de testar novos modelos de negócio, enquanto os pequenos, efetivamente, alguns
acabaram tropeçando por falta de financiamento e tal. E aí começaram a surgir novos modelos de negócio. Você falou, pô, eu loquei um carro com esse carro naquele momento. Foi naquela época que as montadoras também se viram falando, pô, a gente precisa se reinventar. A gente precisa deixar de ter um modelo de negócio que a gente sempre teve. Sim. E começou a surgir a assinatura. Então, na época, a Volkswagen lançou o modelo de assinatura dela, ou seja, deixou de só vender carros nas concessionárias, começou a assinar carro. A Localiza começou a fazer propaganda com a Sabrina Sato na TV de assinatura de carros. Existe um movimento das montadoras virando meio locadoras também, entregando isso para o usuário no final? Total. Assim, uma das maiores montadoras do mundo, que é a Toyota, já anunciou. Eu não sou mais uma montadora, eu sou uma empresa de mobilidade. Uau! Né? Então, assim, você olha isso e, pô, todas essas, a própria Toyota aqui no Brasil, mas tive no Japão há menos de 2 meses ali, né? Ali, Toyota tava grande desde o aeroporto, o aluguel de carro era Toyota. Cacetada! Verticalizando, de ponta a ponta. Ponta a ponta. Né? Então, não só na assinatura, o rent-a-car ali no aeroporto estava escrito Toyota Rent-a-Car, assim, tal, e você via outras montadoras ali também locando esse carro. No Brasil, as montadoras sabem fazer esse direct to consumer? Ou eles precisam de enablers? Cara, ótima pergunta. As montadoras são montadoras, então elas nunca foram players muito ali na ponta. Mas o interessante é o seguinte, tem 2 business dentro da montadora. Tem o business de construir, montar carro e distribuir através de concessionárias, e tem o business de financiamento. Sim. E os business de financiamento, os bancos das montadoras, financeiras das montadoras, estão virando business igual, se não mais lucrativos que as próprias montadoras. Caraca. E eles sempre tiveram contato com o Amuri quando vai analisar o crédito dele. Lógico, através das concessionárias. Ah, eles são players. Eles são os players. Que estão indo para esse lado mais digital, modelo de negócio. Eles que estão mudando aqui. A fábrica montadora continua sendo montadora. Exato. Legal. E as locadoras ali são, na sua grande maioria, para não dizer 100% dos casos no Brasil, são dentro do business, do braço financeiro. Que é outra diretoria, outro CEO, outra estrutura, Perfeito. Um business super rentável e um business que está crescendo muito. Né? Então a gente pega a Volkswagen comprou a LM, que era uma das grandes locadoras do mercado. Hoje eles já têm 70 mil carros, 80 mil carros. Quer dizer, eles não estão muito atrás do que uma Movida, que tem 200 mil carros. Sim, a sim. gente vê a Mitsubishi crescendo muito, a gente vê a Caoa, né, ali investindo nesse segmento, a gente vê a Toyota crescendo muito, a gente vê vários players ali em geral começando a anunciar isso, e esse virou um play. Né? Você quer participar da mobilidade, a gente começou falando aqui do assinar, do subscribe em vez do ter. Né? E as montadoras se sacarem e falaram, pô, o movimento está indo para lá, a pandemia é um lugar que as pessoas não vão na concessionária, eles vão fazer um fluxo online. Sim. Por que não lançar o meu play de você entrar num site, escolher um carro, claro. assinar, parcelar e Sim. sair disso? E a gente criou essa plataforma por trás para várias montadoras na época. E até hoje, né? A Mitsubishi ali usa toda a nossa plataforma, que você entra no site Que dela, maneiro. assina, pluga, tudo plugado no nosso RP, porque já está o estoque dela, a cor, o preço, o que tem disponível, né? A Caoa, né? A mesma coisa ali por trás. Então a gente está por trás dessas montadoras ali como um todo, sendo um enabler desse player que sim, joga em conjunto com a concessionária. Então você entra na concessionária, pô, você quer comprar um carro? Pô, por que você não assina? Ou, eventualmente, seu crédito foi recusado, pois se você assinasse. Sim. Porque o carro não está no seu nome. Claro, tá é na muito da mais locadora. fácil ele pegar de volta, claro. Exato. Então tem Então o toda essa risco é muito lógica. menor. Muito menor. E como é que ficam as locadoras nessa história? Elas podem ficar um pouco chateadas, porque as grandes montadoras estão querendo ir para um business que eles dominaram durante anos. Ah, mas as grandonas já estavam atrapalhando as pequenas. As pequenas ganharam poder com a Easy. E agora, nessa complexidade toda, onde a montadora, com seu braço financeiro de banco, etc., está vendo um espaço de fazer o direct to consumer, como é que fica esse mapa para as locadoras que ainda detêm 60, 50 e poucos % do mercado de locação nacional? Pô, legal. Assim, quando a gente olha assim, eu acho que o mundo está mudando a mentalidade de competição para cooperação. Perfeito. Então, em geral, as indústrias que acham que estão se competindo, elas acabam se fechando e não criam essa questão de ecossistema. Né? Assim, você entra hoje no Apple TV e você pode estar no Netflix. Nossa, cara, que golaço que você falou agora. Sim. Existe uma eficiência da cadeia quando ela entra nesse modo de cooperação.
Perfeito. Principalmente em água, que é uma commodity com mobilidade. Exato, cara. Nossa. Exato. Eu fiz uma provocação outro dia para uma pessoa que eu achei interessante assim trazer assim. Quando foi a última vez que você pegou um Uber? Eu, 2 ou 3 dias no meu rodízio, no dia do meu rodízio. Foi legal? Foi boa a experiência? Foi ok, normal, como nada excepcional. Que marca de carro que era? Não lembro. Exato. Ou seja, você quer um serviço para se transportar de ponto A a B. A Sim. sua experiência vai ser mais baseado no tempo que demorou, na limpeza, na preparação do carro, em como que estava tudo, e a marca acaba sendo commodity. Sim. Então, se a montadora não perceber que ela deixa de ser uma marca forte, olha, eu quero ter a marca X a minha vida inteira, Sim. e sim, eu quero ter a minha telinha plugada no meu iPhone, quando eu entro, tocando a minha música, que vai aparecer uma notificação ali, que vai tocar meu Audible para escutar meu negócio, e isso é mais importante do que se eu tenho um motor V6, ou se eu tenho não sei o que, tal. Cara, então esse play de ecossistema aconteceu. Então, primeiro, existiu esse receio. Animal. Pô, a Localiza é a maior compradora da Fiat. Faz sentido a Fiat lançar uma locadora? Cara, acho que tem essas discussões, mas lançou. Lá no começo, o Uber vai ser o maior competidor das locadoras, porque as pessoas vão deixar de alugar carro. Vai chegar no aeroporto, vai pedir um Uber, etc. Tal. Hoje, o Uber é um dos principais. O Uber e 99 são um dos principais parceiros das locadoras. As locadoras. Sim, alugam deles também, né? 20%, 25% do fluxo de várias locadoras são para motorista de aplicativo. Sim. Novamente, se você enxergar como um competidor, você fica para trás. Se você entrar como cooperação, você cria um ecossistema, você está aberto ali dentro e você faz acontecer isso, né? Então, acho que é esse mind shift assim, de você efetivamente enxergar o ecossistema que você está como colaboração e não como competição. As montadoras que tiveram a cabeça de pensar dessa forma, e particularmente a Volks foi uma dessas, e liderado ali por uma liderança do presidente que tem essa cabeça de falar, cara, eu não concorro, eu colaboro, elas saíram na frente. Teve outras que tiveram pé atrás e até hoje estão sofrendo com isso, sem dar nomes aos bois. Cara, perfeito, análise excelente. Eu tô com algumas perguntas aqui de consumidor, de quem é apaixonado por dirigir. Por que durante tanto tempo a gente fazia uma viagem para os Estados Unidos, ia na locadora mais simples, vou alugar o mais barato e vinha um carro maneiro, automático, com airbag, todo legalzinho. E no Brasil, tô falando isso de 15 anos atrás. Sim. Carro era manual, você tinha que pagar por tapete, não tinha Bluetooth nada, tela integrada era um sonho. Parecia que a gente estava tendo... Não, vocês querem isso aqui, a gente até pode fazer melhor, mas toma isso aqui. Era restrito aos carrões. Passamos 2017, 15 ali, e começou a ter uma provocação em vários segmentos da economia, tá? A carne que a gente comia antigamente, alcatra, contrafilé, não sei o quê. Hoje, você tem restaurantes, lugares servindo shoulder steak, prime rib. O carro começou a vir com airbag, automático, telinha multimídia, internet plugada. O que aconteceu com essa demanda do consumidor ou das grandes marcas percebendo que existia um mercado não só do Celtinha, mas sim de um público que queria gastar dinheiro no Brasil? A sensação que eu tenho é que, de certa forma, o mercado brasileiro, para esse cara procurando qualidade, paridade global, o que estão tendo lá eu quero ter aqui, também aconteceu com o carro e foi claro essa mudança. Principalmente essa questão da marcha manual para automático. Que era uma coisa que nos Estados Unidos, a gente falava isso, lembra? Nos Estados Unidos é automático há 30 anos. Como é que aqui não é? E aí, de uma hora para outra, virou automático. Cara, perfeito, assim. Acho que, como você falou, primeiro o shift é global, né? Como você consegue consumir, desde redes sociais influenciam muito isso, né? Então, Sim. quando você começa a se mexer, você começa a se comparar, você começa a ver o que tem lá fora. Tal. Deixou de ser só Hollywood produzindo conteúdo. Agora qualquer um tem um celular ali e você se compara. Então, naquela questão de ser, né, o The American Dream, na verdade, tem que ser
todo lugar, toda hora, tal. Sim. Então isso trouxe esse consumo em geral aqui pro Brasil. Quando a gente olha especificamente para a indústria, cara, acho que são alguns aspectos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, para muitos carros, o carro manual custa mais do que o carro automático. Sério? Se for esportivo, assim? Exato. E aí, mas aqui no Brasil, assim, especificamente na locação, cara, é impressionante, né? Se você olha, e aí acho que as 3 grandes locadoras falam de uma forma muito legal isso, o custo da locação média, lá na época que você falou, 2008, 2010, ali era 4 vezes maior proporcional à renda média do brasileiro do que é hoje. Uau! Tá mais barato alugar carro. O purchasing power aumentou. Frente a esse item. Exato. Sim. De uma forma mais macro, em geral, se a gente for olhar todas as marcas, eu também acho que o poder aquisitivo do brasileiro aumentou mais proporcional do que o americano nos últimos anos, mas aqui é um chute. Sim. Tá basicamente dizendo o seguinte, o nosso buraco era muito mais embaixo, e não que a gente chegou nem perto, mas a gente só aumentou percentualmente mais do que o americano, então talvez a gente tenha uma capacidade de consumo maior, mas aqui é um chute e não é uma estatística, mas é uma percepção grande que a gente tem iPhone, muito mais gente aqui tem iPhone e celular legal hoje do que tinha na época ali de 2000, eu 2005. Concordo. Eu acho que teve uma grande base que conseguiu entrar no mercado, né? Novos consumidores classe C que antes não estavam. Existiu esse período em 2008 e 2000 e cacetada, muita gente entrou na economia, né? E a gente não tinha bancarização, talvez isso trouxe também um pouco mais dessa movimentação econômica, até também a mobilidade, né? De celular, plano de dados, etc. Isso tudo fez a economia ficar um pouco mais pulsante ali. E um outro aspecto que específico para a indústria de locação, e aí é um tema que eu gosto bastante, que é a teoria dos jogos, né? Basicamente é o seguinte, né? Entrou num mercado onde tinha um grande player, uma grande marca ali que era a Localiza. Tá? Aí a Movida acabou sendo comprada por um grupo grande que era a JSL, e entrou ali o CEO, um amigão, Renato Franklin, ali, e foi com uma pegada muito legal de falar o seguinte: a Movida vai ser a que vai ter carros novos, vai ter carros automáticos, vai ter o media player que você quer. E ele trouxe essa questão para o mercado, e a Movida começou a ser conhecida como uma locadora que tinha carros diferentes, que tinha cores diferentes, que tinha carros automáticos, e aí o resto começou a ter que se movimentar nessa direção, porque senão ficaria para trás. Sim. E aí começou esse giro como um todo. Animal isso. Como também as próprias locadoras começaram a olhar o seguinte, né? Sempre teve isso no Brasil, mas efetivamente o conhecimento disso acelerou, né? Que é o seguinte: se a locadora compra o carro, né, pré-pandemia com 25%, 30% de desconto, ela financia com custo baixo, ela opera bem, ela vende esse carro um ano depois por mais caro do que ela comprou, em vez de ficar 2, 3 anos com o carro, ela fica 1 ano, ela reduz o tempo de vida desse carro, ela compra mais, ela consegue ganhar toda vez que ela gira esse carro, e quanto mais ela gira esse carro, você concorda que ela está comprando, aumentando o volume dela. Claro. Se ela comprava 2 anos, começou a comprar 1, ela está dobrando o volume, ela tem mais desconto na compra. Quando ela começa a ter mais desconto na compra, ela consegue comprar carros melhores. Quando ela consegue comprar carros melhores, ela consegue ter uma rentabilidade melhor ou oferecer carros melhores ao mesmo preço de consumo ali para o brasileiro. Então isso começa a ter essa lógica toda de modelo de negócio. A primeira a empurrar esse modelo foi a Movida? A Movida. Caramba! A Movida. Como um diferencial, tipo, bicho, se a gente não tivesse diferencial dos melhores carros, não sei o quê, né, vamos estar competindo do mesmo jeito. Aí deu essa provocada, os outros em pouco tempo se adaptaram também. Exatamente. Animal, cara. Exatamente. Respondeu a minha pergunta. Eu tenho uma outra pergunta de consumidor aqui também. Mas antes de fazer ela, porque a gente já está entrando no nosso último bloco aqui do nosso podcast, eu tenho uma surpresa para você, talvez você não saiba. Ixi. Esse podcast aqui, ó, olá! já está disponível para você, meu camarada. Pô, obrigado. Olha só. Sensacional, sensacional. Que baita presente. Gostou? Muito obrigado, pô. Nosso carinho aqui, a memorabilia da sua participação no nosso podcast Big Deals Talks. O nosso time de comunicação pensou nesse presentinho para você poder colocar lá na sede, para poder ter sempre que lembrar. E o QR Code já leva direto para o nosso episódio, podcast. Então, você vai poder chamar o povo para ouvir. Não tem como fugir. Pô, muito obrigado Amuni, mas obrigado também todo o time que, olha, são nota 1 milhão, assim, em todos os momentos. Já tive várias experiências aqui no Investidores
você, seja isso no curso, seja isso aqui nas rodadas que a gente participou, assim, o time é incrível, a experiência é muito legal e aqui só mostra um pouco do carinho que o time sempre tem e atenção ao detalhe. Então, obrigado a todo mundo. Pô, cara, obrigado você. Você é de casa e a gente tem muito carinho, é um prazer deixar você feliz aqui também. Cara, a gente tá falando aqui, a gente falou muito sobre montadoras, locadoras, esse mercado, a dor do consumidor, como é que era esse paradigma. Tá sendo uma aula sobre essa tendência de assinaturas, essa tendência, inclusive, no mundo da mobilidade, e passar por essas jornadas, né, empreendedoras, da dificuldade de compra a ferramenta, faz o time aprender isso, muda a cultura, pandemia no meio. Pergunta de consumidor, novamente. Em que situação vale a pena comprar um carro, então? Amor, se for um carro super importado, de luxo, vale a pena comprar. Amor, se for blindado, você vai ter que comprar. Amor, se você usa pouco, vale a pena. Qual é a situação que vale a pena? Por exemplo, vou fazer uma provocação aqui. Não valeria a pena comprar um carro elétrico que não pague IPVA e não tem rodízio em São Paulo? Porque se parte do argumento da assinatura seu IPVA está pago, sua manutenção está paga, etc. Será que o motor elétrico não tem menos manutenção? E aí você não vai ter toda essa dor de cabeça, então valeria a pena investir num carro elétrico? Tô trazendo provocações aqui. Pô, legal pra caramba. Vamos começar do começo. Muita gente fala, vale a pena eu ter um carro? Ponto. Independente de como que seja. Perfeito. A conta, primeiro, se for só pelo lado financeiro e não pela comodidade, não por você deixar de fazer alguma coisa, até o seguinte, até 11 a 12 quilômetros por dia, se você roda isso, vale mais a pena você andar de aplicativo. Uau, que lindo. Vou anotar isso aqui. Continua. Tá? Depois disso, vale a pena financeiramente você ter um carro. Essa é um pouco da conta que você faz quando você não está pensando no lado emocional ali em geral, ou de, pô, sou um cara que viajo muito no final de semana, ou sou um cara que quero sair à noite, quero sair, e seja isso com a minha família, seja isso, né, buscar alguém ali que eu quero ter meu próprio carro, tal, não sei o quê. Então, assim, essa é a conta puramente racional. Depois disso, cara, assim, eu diria o seguinte, a assinatura hoje vale a pena na grande maioria das vezes. Por quê? Por um pouco que a gente falou lá atrás. A locadora compra melhor, financia melhor, faz a manutenção melhor e vende melhor o carro para você. Pô, mas Sardinha, mas eu tenho um histórico de crédito muito bom, eu consigo pagar à vista e tal. Legal, estamos entrando em outra coisa. Se você tem uma taxa de juros hoje lá, que vai se conseguir financiar em torno de 1,3% ao mês, talvez financeiramente vai fazer sentido com você, para você mesmo se considerar o custo seguro, IPVA, documentação talvez e todas as outras coisas. Fique para e passe ali. Fique para e passe. Ah. Você tem o risco de, pô, quando eu quiser vender esse carro, o mercado de seminovos está bom ou está ruim? Sim. Eu vou ter uma manutenção que vai ser um pouco mais cara ou não? Mas começa a fazer sentido. A outra coisa, pois se eu tenho dinheiro para pagar à vista. Olha, você tem o dinheiro para pagar à vista, um carro que você quer, quanto que o seu banker hoje oferece de rentabilidade no banco? Putz, aí pegou o cara, né? Então, assim, a dúvida é, pô, legal, vou colocar aqui 80, 100, 200 mil ali. Legal, você não tem um investimento que você poderia fazer ali, garantido pelo FGC ali, que poderia render um CDI mais X ali, com um CDI que sim está caindo, mas efetivamente ainda está alto. Cara, então coloca aí o seu custo de oportunidade desse dinheiro. E principalmente ter ele líquido quando você precisar. Pronto. Porque o seu custo de oportunidade não é não só a rentabilidade, mas o seu custo de oportunidade se perder. Pô, surgiu uma startup aqui que eu queria investir, meu dinheiro tá travado no carro. Perfeito. Vou ter que vender agora. Ou não, pô, tô com 200 mil ali, putz, eu vou investir aqui 50 pau nessa startup que vai me render X ao longo do tempo, pode me render X ao longo do tempo. Total, cara. Tô com dinheiro líquido ali. Então, assim, é um pouco de opção. Ah, pô, carros seminovos de luxo. Cara, aí vale a pena você comprar. Então tem muitos carros ali que você compra com oportunidades muito boas esses carros. O mercado de seminovo é muito pouco explorado aqui no Brasil como assinatura, que eu conheço aqui, né? Só a Cove hoje faz aqui no mercado brasileiro, e aí é para um público que tem um crédito restrito ali em geral. E então, assim, quando você vai comprar seminovo, acho que faz sentido. E 2, faz sentido especialmente para carro de luxo, que você vai comprar bem, muitas vezes vai vender esse carro igual ou melhor, né? A gente estava falando um pouco antes, né, aqui, né, viajando, pô, se eu comprar um Porsche de 3 anos atrás, cara, você vai comprar esse carro. Sim. E esse carro desvaloriza pouco, você vai ter uma experiência nesse carro.
cara, esse carro faz sentido você comprar. Mas aí a gente tá falando de carros seminovos de luxo, estamos falando de a partir de 300, 400 mil reais, alguma coisa assim, 300 mil, 250. Acho que são dois casos. Um, sim, porque vai fazer sentido, mesmo se tivesse opção de assinatura, eu acho que faz mais Sim. sentido você comprar. Mas dois, eu acho que em geral, carros seminovos, quando você passa para um lugar onde você tem crédito, você tem uma boa taxa de financiamento, tem Sim. o dinheiro disponível, ali um carro de 100 pau para cima, você normalmente vai comprar, você não vai nem ter opção de assinar. É claro. Então aí acho que faz sentido você ir por esse caminho. O seminovo, ele tira um pouco desse gasto, da depreciação do carro novo pro carro velho, que é esse problema que você falou. A sua revenda, cara, ela vai ser prejudicada, né? Quando você tá pegando um seminovo, você já tá diminuindo um pouco essa exposição na depreciação da revenda, né? Total. Isso varia ao longo dos anos, mas o carro saiu da concessionária, perdeu de 10% a 20% Sim. Aí do valor. Né? Então, mais para 15% a 20% ali. O segundo ano perdeu mais 10%. Então, você pegou um carro de 2 anos de uso, tá bem cuidado, cara, você boa parte da depreciação, porque a curva depois não chega a ser logarítmica, mas assim, ela vai ter uma curva que vai perdendo ali a curva de depreciação em geral. Então, assim, ajuda muito você comprar esse carro, e aí faz sentido você comprar, e aí acho que é um mercado que ainda vai ser criado no Brasil de assinatura. Mestre, eu queria entrar para o nosso bloco final aqui perguntando what is next for esse carro, cara, para esse mercado? O que você está enxergando? O que tem de movimentações para continuar provocando esse mercado, continuar entregando valor para toda essa cadeia que você está conseguindo plugar nela, né? O que você vê aí? Qual é a sua visão de futuro? Pô, legal, Amori. Quando a gente olha assim, a gente fala o seguinte, né? A gente quer deixar de ser uma empresa de software para ser o principal parceiro do mercado. A nossa visão, muitas vezes eu falo que é a XP das locadoras, né? Então, entrar no mercado como a XP fez lá atrás, né? Um mercado que tinha 3, 4, 5 grandes players. Falar, pô, como que eu vou competir aqui com um player local, regional, aqui com esses grandes bancos que tem, né, fazem propaganda nos principais canais, que anunciam que tem rede em todo lugar. Então, a gente quer juntar todos esses players, né, dentro de uma plataforma única, e ajudar esses players que têm a carteira local, os clientes regionais que já têm o atendimento bem feito e que efetivamente tem muito mais atenção ao cliente do que os grandes players que você liga no 0800. A gente quer falar o seguinte, o que a gente precisa fazer para ajudar eles a competirem de igual para igual com as gigantes e efetivamente continuar tendo a maior parte do mercado. Então, essa plataforma de XP das locadoras, onde a gente começa a levar para eles não só o software, mas hoje a gente ajuda muito deles venderem os seminovos deles. Sim. A gente ajuda alguns deles a comprarem os carros com maior desconto, porque a gente junta o volume deles ali para comprar. A gente ajuda eles a financiarem. Levantamos recentemente um FDIC de 120 milhões para financiar as pequenas e médias locadoras aí em parcerias com bancos ali em geral. Quais são os próximos serviços que dá para a gente oferecer para eles? Então começamos a entrar no que a gente falou um pouco tempo atrás, em pagamentos. Então agora a gente tem quase 4 bi por ano que roda de pagamentos dentro da nossa plataforma. Uau. Como que a gente consegue ajudá-los a ter taxas menores? Como que a gente consegue ajudar eles a rentabilizar melhor? Como a gente consegue eles a entregar uma nova experiência, seja isso por Pix, seja isso uma recorrência automática? Como que a gente consegue participar da vida deles para que eles ajudem a crescer o negócio deles ali em geral e efetivamente cada vez mais ser um play de ecossistema, que a gente acabou de falar há pouco tempo, mas efetivamente ajudar esses players não só a sobreviverem contra os grandes, mas sim a crescerem, florescerem e eles serem os grandes players, escritórios regionais ali, players grandes que crescem e que eventualmente deixam de se virar regionais para virarem players também nacionais. Cara, excelente. E próximos meses, início de 2024, vem rodadas, vem movimentos. Como tá a visão de negócio da Easy para 2024? Cara, quando a gente olha assim, a Localiza fez recentemente um M&A com a Unidas, que era o segundo maior player, né? A Volkswagen fez um M&A com
com a LM, que era um player relevante do segmento, vários players se movimentando, né, aqui dentro do nosso segmento, as próprias montadoras, locadoras, grupos de concessionárias, em geral, fazendo movimentos específicos. A gente também vai ter um grande anúncio aí para fazer. Legal. A gente está aqui para anunciar um M&A super relevante, que acho que muda a nossa história, efetivamente, acho que muda a história das duas empresas em geral e leva a gente para os próximos passos, e que eu vou ter o prazer aí de anunciar nos próximos meses, porque esses são movimentos transformadores, e transformadores em várias formas, né, amor? A gente fala muito da perspectiva de empreendedor, quando você passa de ser um empreendedor, né, early stage, né, depois é um empreendedor que tem, né, poucos investimentos, depois a gente passou para o venture capital com fundos legais, e para chegar na fase do M&A, isso aqui é uma jornada longa, divertida, com aprendizado, com muito tapa na cara, né, também, e aí a gente vai ter aí mais história para contar juntos aí. Pô, muito legal que você acompanhou a gente nessa jornada de várias formas, investidor, mentor, e várias outras coisas, e vai ser super legal a gente anunciar esses próximos passos. Então, vocês ouviram, ele vai estar de volta aqui para anunciar quando a gente puder falar do M&A, vai estar aqui no Big Deals, onde a gente faz a cobertura de todos os deals aqui na semana. Toda sexta-feira a gente faz uma curadoria das rodadas de investimento. Então, quando sair a notícia no mercado, eu vou querer áudio do Sadi comentando. Vou falar: Sadi, manda aquele áudiozinho de 1 minuto explicando aqui para nossa audiência como é que foi. E vocês que viram aqui essa aula de um fundador dos que eu mais admiro, de um cara que é um grande amigo, é um founder investido, faz parte do portfólio, você também não pode dar mole, porque se você quer ter toda essa habilidade para entender movimentos, rodadas, planejamento, passar por essa jornada empreendedora, você não pode deixar de participar do Fundadores VC, segunda edição, que vai acontecer no dia 1 e 2 de dezembro, aqui em São Paulo, onde a gente vai cobrir durante 2 dias tudo que você precisa saber para captar sua próxima jornada, sua próxima rodada de investimento. Então, bora sair na frente, na lista de interesse dos investidores. Não dá mole não, Fundadores VC, você consegue acessar www.fundadoresvc ou no nosso @investidoresvc. Sadi, muito obrigado, mestre, por todo esse tempo disponível aqui pra gente, por estar sempre disponível aqui no Investidores VC. Quero fazer o meu muito obrigado e quero, obviamente, que você esteja disponível aqui para avisar o pessoal qual @, aonde seguir, aonde saber mais. Seja muito bem-vindo, o microfone é seu para as palavras finais. Pô, obrigado, amor. E desde que a gente se conheceu lá na época de Vale do Silício, depois na época da Rocket, a gente falou um pouco até hoje. Você tem sido um cara nota 1 milhão, investidores, ponto você também. Meu @, é fsadi, mas a gente fala muito mais ali via o @easycarros também, então pode ficar à vontade para seguir os dois, e muito conteúdo no LinkedIn, na verdade. Ali talvez seja o principal canal ali de comunicação. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado a você e todo o time aí, que foi sempre um prazer. Obrigado a você, Sadi, e obrigado a você que ficou com a gente até o final. Você que está escutando a gente já sabe, também tá tudo no YouTube e também tá no Spotify, tem cortes no TikTok, no Instagram. Você não perde nada. @investidoresvc. Você consegue ter todo o nosso conteúdo no formato que você quiser, aonde você precisar, a qualquer hora. E você curtindo esse episódio, já sabe, comenta, classifica, deixa seu comentário. A gente adora receber as provocações aqui. Muito obrigado para vocês. A gente se encontra na próxima sexta-feira com o nosso giro de notícias. E quarta-feira tem mais Big Deals Talks. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.